Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje o assunto é imposto de renda. Então, se você assistir esse vídeo até o final, você vai saber quanto pagar de imposto, como pagar e até mesmo quando você tem que fazer isso. Então, para economizar o seu tempo, eu já te adianto, se você investe só em renda fixa, o seu imposto já é retido na fonte, ou seja, quando você faz o resgate, esse imposto já foi descontado, o dinheiro já chega limpo. Agora, para você que investe em qualquer tipo de investimento na Bolsa de Valores, o meu assunto é com você. Se você puder, deixa aquele like, dá aquela moral que vocês estão dando sempre, a gente só tem a agradecer, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e entrega para mais pessoas, tem um alcance maior. O que seria o imposto de renda? O imposto de renda ele é devido sobre qualquer operação financeira. Tá? Então, o vídeo é específico sobre Bolsa de Valores, mas qualquer operação financeira você precisa recolher o imposto. Eu vou tentar esclarecer para vocês uma dúvida muito comum que a gente recebe, inclusive, né, no nosso Instagram, sobre uma confusão entre pagar o imposto e declarar o imposto. Tá? As pessoas acabam unificando e confundindo as coisas. Todos nós passamos por isso, né? Declarar o imposto, pessoal, é você prestar contas à Receita sobre todos os seus rendimentos e o seu patrimônio. Ou seja, você vai informar para a Receita quanto que você recebeu do seu salário, quanto que você recebeu dos seus dividendos, toda a sua pensão, todas as suas fontes de renda e como ela está sendo construída. Se você comprou um carro. Então a Receita quer entender a sua linha do tempo, sua construção de patrimônio. Porque se repentinamente entrar um dinheiro na sua conta que não foi previsto, do dia para a noite entrou 500 mil, a Receita vai querer saber de onde veio. Então, a declaração é uma prestação de contas para justamente ficar esclarecido de onde veio essa origem. Então, é para pegar movimentações ilícitas, certo? Então, não confunda uma coisa com a outra. A declaração você faz uma vez ao ano para prestar contas. Agora, tirando isso da página, vamos para imposto de renda sobre operações de bolsa. O imposto de renda ele é devido, tá? A gente vai separar, de novo, para não confundir, a gente vai separar entre duas categorias, né? Como eu tenho que informar todos os ganhos, eu tenho ganhos de venda, compra e venda, e eu tenho ganhos de proventos. Então vamos separar em duas categorias aqui para não criar confusão, tá? A gente vai focar agora sobre o ganho de capital e mais para frente no vídeo nós vamos falar sobre os proventos. Então sobre o ganho de capital, ele é dividido entre a frequência de negociação, tá? E a classe de ativos. Sobre a frequência de negociação, ele é dividido entre day trade, que são aquelas negociações onde você compra e vende um mesmo ativo no mesmo dia, e operações comuns, que são aquelas que você compra um ativo e permanece com ele por mais de um dia. Sobre as operações de day trade, ele tem uma tributação exclusiva de 20% sobre qualquer operação de day trade. Por exemplo, se você comprar uma ação a 10, vendeu a 15 no mesmo dia, eu tive R$5 de lucro. Vou pagar 20% sobre os R$20. Da mesma forma, se eu vender a 5, ou seja, eu estou tendo um prejuízo, esse prejuízo ele pode ser compensado num lucro futuro. Porém, ele só pode ser compensado em operações de day trade. Então, qualquer prejuízo de day trade só pode ser compensado em lucros de day trade. Bom, como o Dudu falou, além do day trade, a gente tem as operações comuns, tá? São aquelas operações que a gente permanece com a ação por mais de um dia. Mas antes de falar das operações comuns, eu só queria salientar e relembrar que a gente está falando de operações de compra e venda. Não estamos falando de proventos ainda. A gente vai falar mais pra frente, você ainda vai entender melhor sobre os proventos, tá? Mas vamos agora destrinchar as principais classes de ativos. Entender melhor como funciona o imposto de cada uma delas. Vamos para as ações, por exemplo, que é a mais comum, que todo mundo conhece. As ações, ela tem uma alíquota de 15% de imposto de renda. Então, usando o mesmo exemplo anterior, se você compra 10 e vende a 15, você teve um lucro aí de R$5. E em cima desse lucro que vai incidir essa alíquota de 15%. Mas se você vender a R$5, por exemplo, você teve um prejuízo, correto? Esse prejuízo, da mesma forma que é no day trade, você também pode abater de futuros lucros que possa vir a ter. Vamos dar um exemplo diferente para você entender melhor como funciona esse abatimento. Imagina que nesse mês você teve um prejuízo de R$50 e no mês seguinte você possa vir a ter um lucro de R$150, por exemplo. Essa diferença do lucro de R$150 abatendo os R$50 do mês anterior, você tem uma diferença de R$100. Em cima desses R$100 que vai incidir essa alíquota de 15%. Porém, as ações ela tem uma diferença em relação às outras classes de ativos. Ela tem uma questão de isenção. Como funciona essa isenção nas ações? Bom, se você somar todas as suas operações de venda e esse valor de operações de venda não é de lucro,
ele for igual ou maior que R$20 mil, você tem que pagar a alíquota de 15%. Mas se ele for menor que R$20 mil, R$19.999,999, você tem uma isenção de imposto de renda. Só um detalhe importante, esse valor é de total de vendas no mês. Tá? Não importa se você vende 1 ou 10 ordens de venda, é o somatório do mês. Muito bem lembrado. E dito isso, uma sugestão, até uma dica que a gente pode dar para vocês, como ele falou, é até 20 mil ou mais, você paga no mês. Então, supondo que você tenha aí um patrimônio de R$30 mil, R$30 mil em ações que você queira vender, em vez de você vender os 30 mil no mesmo mês e pagar imposto de renda, você pode fatiar, caso você não tenha urgência, óbvio, em 2 meses. Ou seja, pagando 15 mil em um mês, 15 mil em outro. Assim, não perdendo dinheiro de bobeira para imposto de renda. Muito bem lembrado até pelo Dudu. Se você tiver R$1 de lucro ou R$100 de lucro, não importa. Se superar em operação de venda R$20 mil ou for igual, você tem que pagar o imposto. E a dica do Marquinhos é excelente, que evita gastos necessários, né, com imposto de renda. Se você não tem essa urgência, para que vender? Então vamos a outras classes de ativos. Vamos falar do ETF agora. Ele é igualzinho à ação, exceto a questão da isenção. Ele não tem essa questão da isenção. Mas em relação à alíquota, ele é 15% em cima do lucro. Em relação ao prejuízo, você também pode abater em futuros lucros. Vamos falar de outra classe de ativo que é muito comum para a gente hoje, que vem crescendo, que são os fundos imobiliários. Ele já tem uma especificidade diferente. Ele tem uma alíquota de 20% em cima do lucro. Então, usando o mesmo caso anterior, se você comprou a 10 e vendeu a 15, você vai agora incidir 20% em cima desses R$5. Mas se você tiver prejuízo, você também pode abater de futuros lucros. Agora que você já sabe como calcular, você já sabe o imposto devido, a questão é como você gera, como é que você faz para pagar. Então você precisa emitir um DARF, tá? Um DARF é um documento de arrecadação da Receita Federal, que é uma espécie de boleto onde você paga os impostos devidos à Receita. O DARF ele pode ser emitido no aplicativo do seu banco ou você pode fazer no site da Receita. E para você emitir um DARF, o que você vai ter que preencher? Você vai informar o valor devido no mês, e nesse caso você pode somar o valor devido em ações, fundo imobiliário, ETF e gerar um único DARF. Mas se você quiser fazer um DARF para cada operação também pode, tá? Mas para facilitar você pode pegar o recolhido no mês. Então você vai informar o valor, você vai informar o código, tá? Então no caso de pessoas físicas o código é 6015. Então esse código é para a Receita entender o que significa esse DARF, qual a origem, tá? Porque depois você vai informar isso no imposto de renda, na sua declaração, que você pagou esse DARF referente ao ganho de capital desse mês. Então você vai informar o valor, o código 6015, tá? Tá aqui embaixo, e você vai colocar a data de vencimento. A data de vencimento, como é que é calculada? Você tem até o último dia útil do mês seguinte para emitir e pagar o DARF. Então, exemplificando, em janeiro eu vendi as ações e tive o meu ganho de capital e vou precisar pagar o imposto. Então eu fiz o cálculo, certo? E todo esse valor eu preciso emitir um DARF e pagar até o último dia útil de fevereiro. Então é assim que funciona o DARF. E tem um outro detalhe, se você tiver um imposto muito pequeno, o DARF tem um valor mínimo de R$10, você não consegue gerar DARF abaixo de R$10. Então nesse caso, como é que você tem que proceder? Você vai acumular esse imposto e vai acumular para os próximos meses até que o valor atinja ou supere os R$10 e aí sim você paga tudo num único DARF. E a seguir nós vamos falar sobre os proventos, que agora sim a gente está entrando na outra categoria. A última etapa. Se você curtiu, se aqui a gente já está te ajudando, já está agregando valor, pessoal, se puder deixa aquele like para o YouTube entender que o conteúdo é importante para outras pessoas poderem ter acesso. Agora nós vamos continuar com os proventos. Como o Dudu estruturou no início, ele separou em 2 partes para ficar bem segmentado na nossa cabeça. A primeira foi o ganho de capital, que o Léo já explicou, ações, FI e ETF. E agora eu vou explicar a parte de proventos, que são os rendimentos que as empresas distribuem para os seus acionistas e os fundos imobiliários distribuem para os seus cotistas. E eles são distribuídos em 2 formas, de dividendos e juros sobre o capital próprio. Nos dividendos, até o dia da gravação de hoje, eles são isentos a imposto de renda. Ou seja, se a empresa decidir distribuir R$1 por ação, esse R$1 vai chegar até você limpo. No caso de juros sobre o capital próprio, que é um benefício exclusivo fiscal de uma empresa, né? Sim. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre juros sobre capital próprio, deixa aí nos comentários. A gente tem até um e-book com tudo isso que a gente falou do vídeo em escrito, que às vezes em vídeo a gente sai falando e fica difícil de entender, então tem tudo escrito. O link está na descrição, é 100% gratuito. Clica no link, baixou, é todo seu, de graça. Então, juros sobre capital próprio, uma alíquota é de 15%
só que retido na fonte. Quando chega até você, o desconto já foi feito, já ficou 15%. O dinheiro também chega limpo. A gente só separou entre essas duas categorias porque na hora de você fazer o seu imposto, eles são postos em abas diferentes. Então só por isso que a gente diferenciou um de outro. Sim, complementando, só para ficar claro o entendimento, o dividendo, se a empresa anunciou R$1, ela vai te distribuir R$1. Sim. No juros sobre capital próprio, se ela decidiu pagar R$1, você vai receber 85 centavos e os 15 centavos vão ficar retidos na fonte, vão ser pagos diretamente à Receita Federal. E você só vai precisar, quando for fazer a declaração, informar, separar o que veio de dividendos e o que veio de juros sobre capital. Se você gostou do vídeo, se você conhece alguém que está precisando também saber sobre o imposto de renda, seja de qualquer classe que a gente falou aqui de ativos, envie esse vídeo para as pessoas, que quanto mais pessoas a gente ajudar, melhor a gente está fazendo. E se tem algum tema que você queira aprender, que a gente faça algum vídeo, deixe nos comentários, porque esse canal é de vocês.